Muito bem, a nossa questão comentada, a questão comentada da prova do TJ de Minas, o ano 2017, ela foi, como você está vendo aí na tela, olha aí, uma questão de regência. Esse era o tópico do edital. Acompanhe comigo. Mohammed Ahmed as vendeu a outros combatentes. Assinale a alternativa que apresenta verbo que exige no contexto o mesmo tipo de complementos que o grifado acima. Letra A. Floriano desculpou-se do ocorrido a seu superior. Letra B. O estudo tão procurado, o pesquisador o encontrou. Letra C. Tendo em vista os últimos acontecimentos, o diretor enviou carta aos pais e responsáveis. E letra D. Durante todo o evento, não encontramos os responsáveis por tão desagradável inconveniente. O que acontece? A gente está acostumado a achar que regência é o estudo daqueles verbos assistir, aspirar, visar, preferir. Esse tipo de questão que cobra os verbos tradicionais, ele tem aparecido cada vez menos. Atualmente, regência é o que a gente cobra como predicação. Aliás, a Consulplan nessa questão simplesmente copiou ipsis literis o enunciado de questões que toda a prova da FCC tem. Eles imitaram a FCC bonito. Então, olha lá. Assinale a alternativa que apresenta verbo que exige o mesmo tipo de complementos. Então, antes de você fazer a questão, eu quero te dizer que isso aqui que se chama regência verbal é a mesma coisa que a questão poderia chamar de transitividade verbal. A transitividade verbal é a relação entre o verbo e a palavra que complementa o verbo. Então, na regência verbal, você vai ter a relação existente entre verbo e complemento verbal. Para aqueles de vocês que já sabem, eu vou repetir, e para quem nunca soube ou já soube e esqueceu, eu vou dizer para vocês que complemento verbal é o que a gramática chama de objeto direto, ou o que a gramática chama de objeto indireto. Coloque a questão na tela, com seu conhecimento prévio, resolva, deixe congelado, em seguida você volta para a gente dar a resposta. Observem que o verbo do enunciado é o verbo vender. Aí você vem daquela historinha assim, quem vende, vende alguma coisa a alguém. Tem hora que esse raciocínio falha. Mas se você olhar, o tal do Mohammed, olha aí na tela, ele vendeu o quê? Esse as. Quando você estuda pronome, o pronome o, a, os, as, lo, lá, los, las, e no, na, nos, nas, são objetos diretos. E o pronome lhe, quando for objeto, é um objeto indireto. Então você vê que para fazer essa questão, você teria que saber um pré-requisito de pronome. Então, quando você coloca, que o Mohammed as vendeu, é o famoso vendeu elas. Eu as encontrei, eu encontrei elas. Eu as vi, eu vi elas. A gente sabe que não pode falar assim, mas a gente fala. Então, esse as, ele é um objeto direto. Olha na tela. O Mohammed as vendeu a quem? A outros combatentes. Então, se você tem aqui o a outros combatentes, isso aqui significa ele vendeu para quem? Esse a que está aqui, ó, é uma preposição. Ué, pessoal, não é um artigo, não? Não. O a, para ser um artigo feminino, depois dele tem que ter uma palavra feminina. Se depois desse a tem uma palavra masculina e plural, isso aqui é uma preposição de vender alguma coisa a alguém. Então, esse complemento aqui é um objeto indireto. Então, o verbo vender nesta frase é um verbo cuja regência se chama verbo transitivo direto e indireto. Olha a letra A. Quando você tem que o Floriano desculpou-se do ocorrido, a expressão do ocorrido é preposicionada. Então, ela é um objeto indireto. Mas na letra A, de novo, você está vendo a seu superior.
Esse a é de novo uma preposição, porque ele é feminino e o seu é masculino. Então a letra A não tem um objeto direto e um objeto indireto. Ela tem dois objetos indiretos. Por isso ela não é a resposta. Olha a letra B. Quando você vê que o pesquisador o encontrou, esse o, já te falei, o, a, os, as, lo, lá, los, las e no, na, nos, nas, representam o objeto direto. O pesquisador encontrou ele. Ele quem? O estudo. Então esse verbo não é a resposta, porque ele só é transitivo direto. Olha a letra C. Na letra C, tendo em vista os últimos acontecimentos, o diretor enviou. Enviou o quê? Cartas. Cartas é o objeto direto. Mas ele enviou para quem? Aos pais dos alunos. Aos pais dos alunos tem a preposição a, com o artigo os, é um objeto indireto. Você acertou a questão se você marcou a letra C de casa. Olha a letra D. Quando você vê, nós não encontramos os responsáveis, esse responsáveis é um objeto direto. Os responsáveis. Ué, professor, mas eu marquei, foi essa. Quando a gente fala aqui, ó, não encontrei os responsáveis. E aí a questão coloca mais. Por tão desagradável. Por tão desagradável incidente. O cara pode ter pensado, opa, isso aqui, que não tem preposição, é um objeto direto. Mas isso aqui tem a preposição por. Só que isso não é o complemento do verbo. É ser responsável por alguém. Ela é responsável pelos atos que cometeu. Esse pelos atos não tem a ver com não. É responsável por. Isso aqui completa o adjetivo responsáveis. E na letra C, o aos pais é a quem enviou. Enviou a eles. E enviou o quê? Então, gente, eu não sei se você fez o concurso do TJ. Não sei se você foi bem ou se você foi mal. Não sei se você acertou ou errou essa questão. Mas eu não posso dizer que essa questão tenha sido difícil. Ela é uma questão tradicional, dentro do previsível, dentro do que é comum ser cobrado, como eu disse a vocês na FCC, e foi também na Consulplan. É isso aí. Um abraço.